Oi, meu exército, sejam bem-vindas à gravação de um episódio muito especial do Entre Mães. Eu tenho uma convidada aqui muito interessante para hoje. Ela é advogada, mãe de 3 meninos, ou seja, é a rainha da casa. Especialista em psicologia transpessoal, atua como terapeuta de casais há 6 anos e já atendeu mais de 3.000 alunas. Eu tenho a honra de receber hoje para uma conversa entre mães Andréia Agostin, a advogada que deixou de fazer divórcios para restaurar famílias. Seja muito bem-vinda, Andréia. É uma honra te receber aqui hoje. Que linda apresentação. Maravilhosa. Obrigada. Eu achei chique, digna. Quando eu mostrei essa apresentação pro meu marido, ele falou, uau! Que mulher louca é essa? Não, que mulher de propósito essa, né? E antes da gente começar o nosso assunto, porque hoje nós vamos falar com as mulheres, com as mães que estão em casa, como que a gente faz para equilibrar esse papel, não sei se tem equilíbrio, se tem uma harmonia, como que é. Mas então aqui, já fiquei curiosa, como a advogada parou de fazer divórcio, começou a restaurar a família? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá, transição de carreira é comigo mesma, né? Ótimo. E equilíbrio, você perguntou, será que tem equilíbrio? Equilíbrio faz parte da minha vida. Eu fui bailarina por 17 anos. Equilíbrio. Especialista, então. Vamos aprender, gente. Vamos aprender. Depois eu fui pro direito. Balança. Equilíbrio, né? E aí a gente vem pra terapia, todo mundo quer buscar um equilíbrio emocional. Então, equilíbrio é a minha palavra. Faz Eu acredito parte da sua sim vida. no equilíbrio, eu acredito no caminho do meio. Uhum. Né? O que é caminho do meio? Nem uma ponta, nem na outra. Vamos encontrar aí o meio, o termo. O que funciona, né? O que funciona, só que acho que realmente a palavra equilíbrio, ela ficou um pouquinho para trás. Acho que hoje a gente utiliza muito o equalizar, né, o se conformar, Sim. digamos assim, porque uma nem sempre a gente harmonia, vai estar... o que funciona. É, né? exatamente. Eu costumo dizer isso, que a harmonia que funciona pra Thalita como esposa, mãe e mulher é uma. Exato. Pra Andréia exato. outra, pra você que tá nos assistindo Exato. outra. E a gente precisa encontrar isso, mas ninguém encontra isso sem antes se encontrar. Exatamente. Não é mais ou menos isso? É, e Senhora aí, terapeuta. vamos lá, você me fez a pergunta, como é que eu saí de um lugar e fui pro outro? Conte. Esse 360 graus. Isso aí, tô curiosa. Na verdade, Thalita, não teve 360 graus. Eu sempre fiz a mesma coisa a vida toda. Vai. Buguei. Eu sempre dei aulas, eu sempre ensinei, sempre transmiti conhecimento. Então, no balé eu transmitia conhecimento. Dando aulas de dança de salão também, que dei muito tempo com meu marido, eu transmitia conhecimento. No direito, eu dei muitas aulas também de direito, transmitia conhecimento. Dentro de uma peça processual, eu transmitia o conhecimento para o juiz, né, do que estava acontecendo ali para que a causa fosse resolvida. Depois eu tive uma editora de concurso público, então... Muito conhecimento. Ali foram 10 anos de 120 mil alunos. Uau. Né? Então a gente coordenava 4 editoras. A gente produzia para 4 editoras. A gente coordenava uma e produzia para outras 4. Ensinar. Conhecimento. Era concurso público, mas era conhecimento. E hoje, como terapeuta também, e né, professora, porque eu tenho alunas, conhecimento. E aí, conhecimento para quê? Para autoconhecimento. Como é que você vai se autoconhecer se você não conhece como o ser humano funciona, como o cérebro funciona, como são as emoções? O conhecimento Exatamente. permite que você olhe para dentro e aí se descubra. Mas eu gosto de transição de carreira. Isso é maravilhoso, né? Eu gosto. Se renovar. Eu Isso gosto. é muito gostoso. Não é pra qualquer pessoa, não. É. Exatamente, precisa estar ali com essa mente muito em dia. Mas eu nunca pensei em ser terapeuta. Então, como que nunca surgiu pensei. isso na sua vida? Eu comecei a estudar para curar a minha dor. Que dor? A dor de ter sido traída pelo meu marido, que eu nunca imaginava na vida que ele fosse capaz disso. Se você perguntar para ele, ele vai falar, não, nunca traí você. Mas para mim ele traiu. Percepção, Porque foi uma então, mentira. de traição a gente não tinha diferente. A gente não tinha um conceito alinhado do que é traição. Certo. Ele mentiu, ele foi viajar, disse que estava indo sozinho, foi acompanhado. Aconteceu alguma coisa? Não sei. Mas ele mentiu, foi uma mentira. E quando eu me deparei com aquilo, eu me senti traída. E aí que é o importante. Como eu me senti? Eu me senti traída. E aquela dor foi tão forte, com um filhinho de 1 ano de idade, que eu falei, cara, eu preciso curar isso. Tava no primeiro filho. Tava no terceiro, né? Ah, já no terceiro. Terceiro. Na verdade, são 4.
Porque eu tive um aborto, então eu conto também. Sim, com certeza. São 4. E o aborto era uma menina. Uau. E aí eu tenho 3 meninos. Em qual gestação? Na terceira. Na terceira? Na terceira. E aí o terceiro não estava programado. Depois eu quis. Agora eu quero. Agora despertou o desejo. Então vamos para o terceiro. A mulher veio ali para te cutucar, né? A mulher sempre ali cutucando. E aí depois dessa trajetória de autoconhecimento para curar a minha própria dor, eu falei, e agora? O que eu faço com todo esse conhecimento? Porque é difícil você encontrar uma pessoa específica que cure a sua dor específica. Então eu fui buscar programação neurolinguística. Será que isso cura a minha dor? Mas era formação para terapeuta. Aí eu ia lá e falava, tá, vou pegar o que tem de bom para mim. Tantra, vai curar a minha sexualidade? Mas era uma formação de terapeuta. Constelação sistêmica familiar, será que isso cura a minha dor? Mas era uma formação. Eneagrama. Aí chegou uma hora que eu falei, tá, agora eu tenho um monte de formação e ainda tá doendo. O que eu faço com isso? Vou fazer mais uma, e mais uma, e mais uma. E aí a psicologia transpessoal é quem alinhou tudo isso. E uma formação também. E aí quando eu entendi realmente que eu me sinto totalmente curada hoje dessa dor. Totalmente. Eu transformei isso, eu transmutei num propósito para ajudar mulheres. Se eu chego no outro, eu acredito que a gente chega no outro onde até chegou em nós. Então você curou a sua dor, a partir daí abriu um campo na sua visão e falou, eu posso curar a dor de outras mulheres também. O bem que fez na sua vida e no seu casamento, você fala, cai uma ficha, né? Poxa vida, se isso aconteceu comigo, imagine quantas famílias vão ser restauradas através do seu trabalho. E aí... E esse conhecimento dentro, ele dói. Então, né, não foi só, pensei nas mulheres, vou salvar o mundo. Não, aquilo começa a incomodar lá dentro, é como se fosse uma gestação. Você precisa parir, senão morre você e o bebê. Então, aquele conhecimento todo começou a dar uma obesidade mental, digamos assim. Te remoer. Como se você precisasse fazer algo com aquilo. A gente precisa transbordar aquilo que está em excesso dentro da gente. Era um excesso realmente. E aí, como que começou? Você foi pra internet? Eu comecei ajudando os parentes. Parentes. A gente sempre começa assim. Aí eu comecei com a minha irmã, inclusive, né? Uma das. Falei, Marisa, vamos lá, vou te ajudar, tal. Restaurar teu casamento. E aí, o que aconteceu? Ela se separou. Aí eu acho que eu não sirvo para terapeuta, não vai dar certo isso. Aí ajudei uma amiga, a primeira hipnose que eu fui fazer nela, ela teve uma catarse, eu fiquei desesperada, e agora o que eu faço? Então eu comecei assim, funcionários, né? Tinha 35 funcionários, então a gente tinha um RH muito forte ali. E quando você percebeu que estava dando certo, que o seu propósito de fato deveria ser colocado em prática porque estava positivo? Os feedbacks, né? Começou a vir muito feedback positivo. E aí eu fui profissionalizando, mas a minha empresa, a minha editora, ela também com a pandemia sofreu muito. E a gente acabou vendendo. Então depois de 2 ou 3 anos que eu já estava ali ensaiando esse cenário de terapeuta, aí eu tive financeiramente que fazer realmente essa transição. Foi um empurrãozinho ali, né? Foi, acho que eu estou há 3 ou 4 anos integralmente nessa missão. Mais de 3.000 alunas. São muitas histórias para contar. Sim. Muitas vidas transformadas, famílias de fato restauradas, né? Sim. E a gente tem falado dessa dor interna da mulher, de eu preciso ser uma ótima mãe, eu preciso ser uma ótima esposa, mas eu não posso me esquecer como mulher. Se a gente não equilibra, se a gente não deixa isso em harmonia, a gente tende a ficar o quê? Triste, irritada, sem paciência, briga com o marido, briga com o filho. Somos mulheres, né, gente? Nós sabemos como a gente fica. Nós estamos aqui entre mães, não precisamos esconder. É um saco. A gente fica insuportável quando a gente não tá bem. Nada tá bom. Se tem uma sujeirinha no chão, vira um sujeirão. Se o marido deixa um sapato ali fora, mínimo que seja, a gente vai lá e arruma briga com o marido. Isso de não estar bem, de não ter esse equilíbrio, resulta num divórcio? Com certeza. Conta pra gente como que isso tem acontecido na vida das mulheres. Porque tem mulher que vai estar passando por isso em casa, Andréia, mas vai estar passando no automático. Exato. Sem perceber que ela está assim. Ela vai perceber a hora que vier uma dor muito forte. Exato. Uma traição. Não que a gente está aqui falando que a culpa é da mulher, mas nós vamos falar de autorresponsabilidade. Eu sempre fui assim na minha vida. Quando algo não dava certo, eu falava, peraí.
Aonde está a minha responsabilidade nisso? Não culpa, porque culpa coloca a gente num lugar horrível de vítima esperando alguém vir tirar. Autorresponsabilidade não, a gente resolve. E talvez não resolve porque não tem ninguém falando com a gente sobre isso. Mas agora tem, porque André vai falar com vocês. Eu acho que o sentimento de culpa é o pior. Ele que faz com que a gente não consiga equilibrar esses papéis. A ansiedade, a culpa. Então, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você tá como mãe. Mãe é um papel, é uma função. Né? Você não é mãe, você está mãe. Você não é casada, você está casada. O seu papel não define quem você é. Só que quando você está exercendo o papel de mãe, você está pensando, poxa, eu devia estar trabalhando. Quando você está trabalhando, poxa, eu devia estar como mãe. Você está com o marido, por exemplo, uma viagem. É difícil a mãe que consegue fazer uma viagem só com o marido. Eu não consegui ainda. E eu só consegui depois que eu tive 3. Porque eu pensei, bom, agora eles ficam entre si. E aí eu consegui, Confesso que eu ainda não consigo. Mas eu acho que esse sentimento de culpa, ele contribui e é muito mais sobre conviver com esse sentimento de culpa do que necessariamente excluir ele de você. Faz parte, né? Faz parte de um lado nosso, de uma de nós, porque somos uma multidão dentro de nós mesmas, que sofre. Por exemplo, eu fui uma pessoa que tive uma mãe ausente, mas não era ausente de corpo físico. Minha mãe sempre trabalhou em casa, cuidou dos filhos, limpava, lavava, ali, passava, né? ajudava meu pai nos trabalhos dele, né? Meu pai empresário, comerciante, foi agricultura também, enfim. Ela sempre ajudou, né? Seja na roça, seja no empreendimento que ele tinha. E eu nunca vi minha mãe sentada no sofá descansando. Nunca sentar comigo para brincar de jeito nenhum. Tudo bem que eu era a terceira filha, né? Então a terceira filha é a última, a terceira e a última. Você acaba já, né? Tipo, cria aí, brinca com os outros. Vai no embalo ali, né? Então, hoje eu quero suprir a mãe que eu não tive. Mas foi uma mãe maravilhosa. Só que faltou emocionalmente aquele, tô junto com você? Faltou. Mas é porque ela não queria, porque ela era ruim? Não, nada disso. Ela deu o que ela podia dar, ela fez o que ela podia fazer. Exatamente. Com certeza muito melhor do que a mãe dela. Exatamente. E aí, esse sentimento de julgar a minha mãe, e eu sempre fui muito julgadora com mães, confesso aqui. Por quê? Como professora de balé, eu sempre analisava, eu olhava para as mães. Eu falava, essa mãe é chata, essa não cuida da filha dela. A filha dela é bagunceira porque a mãe não cuida. Como eu sempre fui professora, eu sempre olhei para as mães com olhar de julgamento. E aí, obviamente, quando eu fui mãe, o que aconteceu? Não julgue para não ser julgada. E vai ser julgada. É inevitável. Ficou uma expectativa enorme com isso. E aí não supre. Não consegue suprir. Eu quero fazer para os meus filhos aquilo que não foi feito para mim. Porém, é isso que eles precisam? Não. É outra realidade dos meus filhos. E aí que vem um sentimento de culpa. No profissional, eu quero ser perfeito, eu quero fazer bem feito, eu quero chamar atenção por dependência emocional, né? Eu quero ser vista, eu quero ser valorizada, seja pelo meu chefe, seja pelos meus validada pacientes, por alguém, alunos. E isso faz com que a gente queira se doar demais. Mas sempre que a gente se doa demais, falta um pedacinho. O ideal seria transbordar. Para isso precisa de humildade, Thalita. Humildade para entender que não dá para ser perfeito em tudo. Que maravilhoso isso, Andréia. Humildade. Isso que você está falando é muito real. E a gente vê muito isso, porque nós somos, não vou dizer cobradas, mas talvez a vitrine que tem da mulher hoje está mudando, graças a Deus, mas a vitrine que se tinha é isso. Você pode tudo. Você pode ser o que você quiser. Não pode. Eu não acredito nisso mais. Acreditei. Porque assim, você pode ser tudo, mas nem tudo você vai estar 100%. E é isso que a gente precisa entender. Você não vai ser mãe 100%, esposa 100%, mulher 100%. É a menininha mimada que brinca de casinha. Não é verdade? Exato. Que é o que você fala lá, né? Pra galera brava, pros haters. Menininha mimada, para de achar que dá pra você ter tudo. Não dá. Eu tenho uma paciente que tá sofrendo pra caramba. Tá em Paris, mas ela tá sofrendo. Tá sofrendo chique, tá, gente? Ela está realmente em Paris, comecei a atendê-la aqui no Brasil, depois ela foi para Portugal, está em Paris hoje. E ela não consegue parar de chorar e parar de sofrer. Eu criei um mantra para ela. Foi ontem essa sessão dela, né? E o mantra foi o seguinte, eu não posso ter tudo, mas eu escolho
aproveitar tudo que eu tenho. Porque a gente precisa ter olhar para o que a gente tem. Então, o que a gente é? O que a gente é capaz? O que dá para fazer? O que não dá? É o que você falou, a humildade, a gratidão. E quando a gente olha para nossa vida e entende, poxa vida, olha o que eu tenho. Talvez algum tempo atrás você estava desejando o que você tem hoje, mas a vitrine, né, de redes sociais, enfim, ou a cultura que o ser humano está levando de agora em diante é desejar o mais. Eu conquistei isso aqui, pronto, eu fico feliz um dia, e agora? O que eu vou conquistar? E agora? O que eu vou querer? Nós estamos movidos o tempo inteiro a essa alta de emoção, de sensação, e aí a gente se perde. Assim como uma criança que enjoa de um brinquedo e quer outro. Exatamente. Tá aí já um bom assunto na próxima conversa. Porque as mães também são assim, né? Ai, não quer esse brinquedinho? Tó, vai outro. Aí na vida adulta, meu bem, a vida não vai te dar outras emoções, uma atrás da outra, assim. É realmente um grande desafio para nós, e olha como é importante isso, porque se a mãe tá perdida assim, imagina o filho. Imagina o filho ou a filha. O que eu vou passar para os meus filhos se eu já estou enxergando a vida dessa maneira, se eu já estou perdida dessa maneira? Então é muito complicado. Com certeza você vê muito isso, e uma das coisas que eu vejo também é que assim, quando eu falei, né, quando eu anunciei, não vou mais trabalhar, vou ficar em casa um tempo, é um tempo indeterminado, gente, eu não sei o que eu vou fazer e tal. Muitas pessoas falaram, Thalita, você é maluca, você não vai conseguir ficar em casa sem fazer nada. E as pessoas têm um estereótipo da mãe que vai ficar em casa, ficar em casa da minha avó, né, que vai só limpar, que vai ficar com lencinho na cabeça, que vai ficar o tempo todo fazendo faxina. E não, quando eu falei eu vou ficar em casa, não quer dizer que eu vou ficar inerte do mundo. Eu posso estudar, hoje tem possibilidade de fazer cursos online, de me atualizar, de ter a minha vida, Thalita, não só a vida esposa, Thalita, a vida mãe, Thalita. A mãe tá falando mais alto? Tá, eu sou num momento da minha vida, é uma fase que a mãe está ali nos 80%. Sim. Mas a mulher existe, eu me cuido, eu faço algo pra mim, eu vou atrás do que eu gosto, eu tô fazendo curso, eu estou lendo, eu não estou só falando sobre maternidade, só olhando pros meus filhos e esquecendo o que tá acontecendo no mundo. Esse é um desafio de nós mulheres, porque talvez você que tá aí agora nos assistindo, Andréia tem com certeza experiência com mais das 3.000 alunas, a gente se perde nesses papéis. E de repente, minha amiga, quando você olha, você é a faxineira da sua casa. Você é a mãe, mas não existe mais a mulher. Não tem esposa. E a cabeça do homem funciona diferente. André vai falar isso aqui muito mais abertamente do que eu. O homem precisa olhar pra gente e ver a mulher dele. Agora em casa, eu percebo muito mais isso. Eu já falava isso para os meus pacientes, mas agora eu percebo muito mais isso. O homem vai valorizar o trabalho que você faz em casa, ele vai valorizar que a casa esteja limpa, ele vai gostar que tenha uma comidinha no prato, ele vai ver que seus filhos estão educados, mas ele precisa da mulher dele. É essencial para um casal. O que você acha disso? Muito essencial. E a validação desse homem também, né? Eu trabalho muito com mulheres, meu público é bem segmentado. Mulheres casadas há bastante tempo, com filhos, que foram traídas pelo marido, porque eu gosto de pegar a mulher na dor, sangrando e falar, agora tu vai mudar na marra, né? Então assim. É a hora da dor, é a hora que realmente a gente se transforma. E que quer restaurar o relacionamento, porque se ela quiser deixar o marido também tá tudo bem, né? Exato. Mas algumas querem restaurar esse relacionamento. Podem, né? Não é caso de... Né, gente? Pelo amor de Deus. A gente não tá é aqui. Caso de abuso. Ai, o homem tá ali abusando, batendo, e a gente tá falando pra restaurar casamento. Pelo amor de Deus, não é isso. Vocês são inteligentíssimas, né? Entre mães, a gente pode falar tudo porque vocês são inteligentes. Ainda então mais eu sabem. Que sou advogada. Já peguei paciente e falei, ó, é daqui direto pra delegacia, tá? Perfeito. Daqui direto pra delegacia. Então... Não tem restauração. Não tem. Tem que sair realmente. Não sou contra o divórcio de jeito nenhum. Tem casos que não faz mais sentido na jornada da vida dos dois. Eles vão continuar evoluindo como ser humano separados. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu sou a favor de tentar restaurar. Porque é nessa restauração que a mulher restaura a si mesma. A si mesma. Não é sobre restaurar a relação, é sobre se restaurar. Adquirir suas virtudes, humildade... paciência, empatia, compaixão. Porque, de certa forma, houve uma... como que eu vou te falar? Desconectou algo. Não só entre o casal. E muitas mulheres... Dela com ela, mulher. Isso... E muitas mulheres têm esse choque e falam, opa, eu realmente
falhei em algumas coisas. Então é aquele chacoalhão, né? Porque sim, porque o homem precisa. Eu pego muito caso, Thalita. Com as alunas, né, essas 3.000 alunas, eu não tenho muito contato. Tem os grupos de WhatsApp, tem os comentários na Hotmart. Tem os feedbacks. Tem também, né, na rede social, eu converso, tem muita gente no direct. Mas a grande experiência é no atendimento individual, uma a uma. E eu pego muitas mulheres que têm aí 20 anos de casada, começou do nada lá com o marido. Foram crescendo e foram adquirindo patrimônio. E esse homem foi desenvolvendo e foi enriquecendo. Só que ela continua tratando ele como moleque, como aquele menino. Ou ela sente que ela precisa continuar economizando, ela precisa continuar com aquela vidinha dela. A evolução mental do marido aconteceu, o desenvolvimento dele, mas dela não. E ela não, e ele começa a ficar revoltado. E aí, se ele falar pra ela assim, nossa, você podia ir na academia. Ela vai ficar brava. Vai ficar brava. Nossa, por que você não faz assim com o seu cabelo? Ela vai ficar brava. O que ele tá querendo dizer? Ele não sabe dizer, né? Os casais não sabem conversar e dialogar de forma assertiva. Então, não consegue transmitir isso que ele realmente quer. Acaba ferindo, né? E essa mulher não sabe que ela pode fazer uma plástica, que ela pode cuidar de um cabelo. Que a ela vida pode mudou, amiga. Agora você pode, linda. Eu falo tanto para as mulheres, eu falo... Aproveita. Mas não, meu marido é rico. Vai aproveitar. E aí ela fala assim, ai, mas vai que a gente se separa, eu preciso... estar pronta profissionalmente. Eu falo, legal, que é isso que você acabou de falar. Exatamente. Estudando. É. Eu tinha uma paciente em Dubai, marido riquíssimo, né, dos petróleos lá da vida. E aí ele a atraiu, ela com 3 filhos pequenos. Ela, eu preciso trabalhar. Eu falei, pra ganhar quanto? Quanto você acha que você vai ganhar? Ela, acho que minha qualificação dá pra ganhar tanto. Eu falei, o que você gostaria de ser na vida? Ela, acho que eu gostaria de ser terapeuta. Eu falei, maravilha, ó, eu tenho mais de 10 formações. Isso levou em média 5 anos. Por que você não faz isso? Comece a estudar, fazer formação, cuida dos seus filhos. E aí você vai estar pronta para sair desse casamento. E muitas vezes a restauração de um casamento também é estar pronta para sair. Sim. Só que a mulher não precisa esperar acontecer uma catástrofe dessa para vivenciar essa realidade. Aproveita a tua vida, mulher. Aproveita teus filhos. E vai estudando, vai se qualificando. Ah, eu tenho uma faculdade. Vai fazer especialização. Mestrado, doutorado. Muito disso tem a ver com a autoestima, né? E isso você, né, sem fugir aqui da tua pergunta, o homem precisa da mulher? Precisa. Ele precisa enxergar essa mulher de valor. E ela cuidar dela faz com que ele também deseje cuidar dela. Como é que ele vai dar aquilo que nem ela dá para ela mesma? Perfeito. E aí ela precisa, né? Isso é ser mulher. É isso. Você olhar para si mesma dentro desses papéis e falar, vou vivenciar isso na integralidade, no máximo, né, daquilo que eu posso, da máxima da minha capacidade. E isso inclui, obviamente, o sexo, o namoro, aquele tempinho dia do casal. Exato. Tomar um vinho, assistir tem mulher que fala, mas eu não tenho rede de apoio. Minha filha, e se você morrer, quem vai cuidar dos teus filhos? Aí tem gente que brinca, né? Fala outra. Eu falo, então, vamos lá. Mas, gente, é tão simples. Porque quando... mas eu não tenho isso. Mas eu não tenho aquilo. Para pra pensar se realmente isso não tá sendo desculpa. Seu filho vai dormir. Vai ter um momento que ele vai pra casa da avó. Ou ele vai dormir. Ele dormiu? Vai ali, faz um jantarzinho você e seu marido. Eu não tenho dinheiro pra sair. Senta ali no quintal. Nossa, não precisa de Arruma dinheiro. o básico. Olha para o seu marido. Toma um banho, arruma o cabelo, passa um creminho cheiroso no corpo. Acorde para você, porque é isso que desperta também a admiração do homem. Porque assim, imagina seu marido largado, jogado, ele chega do trabalho, ele tá cansado, ele mal conversa com você, e daí ele não te olha, você olha pra ele não tá legal, barrigudo, não faz a barba, não se cuida, você também vai perdendo a admiração por ele, mesmo ele sendo um excelente pai. Mesmo ele sendo um excelente provedor, você o admira como provedor, você o admira como pai, mas e como homem? É isso que nós, mulheres, também precisamos entender. Não é porque você está em casa que você vai ficar ali largada, gente, lencinho na cabeça, e esqueceu de você. Trabalhar a sua autoestima. Eu sempre brinco com as mulheres. Quando você não se arruma, você não quer nem sair de casa. Quando você tá arrumadinha, você tira uma foto, você vai melhor ao mercado sem pressa, você passeia pela gôndola do mercado mais tranquilamente. Quando você tá feia, quando você não está se sentindo bem, você vai correndo, pega uma coisa e sempre tem alguém que te vê. Pra falar, olha fulana de tal como que tá.
É. Sempre. Então você precisa disso, é uma necessidade da mulher. Sim. É trazer essa energia feminina, né? Tem Energia muita feminina. mulher machão por aí, querendo, né, inverter a ordem das polaridades. Trator. A mulher é isso, a mulher é beleza, a mulher é acolhimento. Então, às vezes o homem chega em casa, essa mulher tá estressada, querendo mostrar que, olha, eu fiz isso, fiz aquilo pra ser admirada. É, que o dia dela foi mais ruim e mais cansativo que o eles dele. ficam brigando pra ver quem sofre mais. É. E aí o homem também, ele quer ser valorizado, porque, poxa, eu fiquei, né? E pra ela ele tá passeando, ele tá... Eu queria estar lá fora trabalhando, Quase fazendo uma as briga coisas. de ego, né? Uma briga de ego. Por isso que precisa aprender a Por conversar os dependência casais. emocional, esperando que um valorize o outro. Então valorize as pequenas coisas do teu marido. Pequeníssimas. Outro dia eu falei assim, meu marido fecha o botãozinho da minha blusa, né? Eu consigo fechar, mas eu adoro ir lá pedir pra ele fechar o botão. E aí ele vem dar um beijinho no pescoço. Outro dia eu falei, marido, eu consigo fechar o meu botãozinho, mas é tão gostoso. É gostoso. O beijinho no pescoço, pronto, virou graça agora. Então, por exemplo, esse aqui, ó, o botãozinho na frente. Aí eu vou lá e falo, fecha o botão pra mim. Aí ele me olha. Ele fala, não tem botão. Isso é tão gostoso. A intimidade. É. O tempo e o automático, ele tira a intimidade dos Aham. casais. E aí você tem ali um pai e uma mãe. Tira se não Mas não olhar, tem um né? casal. Se não ficar olhando realmente para esses detalhes. Bom, eu e meu marido é uma situação atípica. Uma vez você me contou, conta aqui pra... Porque Conte aqui para as mulheres. a gente é sócio antes de ser namorados. A gente começou juntos, a gente se conheceu fazendo um curso de dança de salão em Joinville. Os dois de Tupã, mas em Joinville, ou seja, sei lá, 800 quilômetros daqui. Olha o destino. É, bem longe. Daí a gente começou a trabalhar junto, ele muito legal, eu muito legal, a gente ficou amigo, e aí, por que não, né? Vamos namorar? Vamos. Começamos a namorar, 3 anos trabalhando, namorando, depois a gente casou. Mas a gente trabalhou 17 anos dando aula de dança de salão. Bastante. Depois a gente trabalhou juntos na editora e hoje a gente trabalha juntos também, porque ele faz o meu bastidor como professor, infoprodutor e Sim. terapeuta. Ele faz o bastidor do digital, né? E aí, a gente tem muita afinidade, a gente tem muita amizade. Se você perguntar para os meus filhos, você já viu seu pai e sua mãe brigando? Nunca. Eu tenho um de 19, um de 11 e um de 7. Já viram seu pai e sua mãe brigando? Nunca. Qual o segredo? Amizade. Amizade. Eu consigo enxergar nele quem ele é, realmente. O que ele faz não define quem ele é. Mas ele é muito gostosinho também, ele é muito gentil, meu marido. Ele é. E aí ele me ensinou essa gentileza. Eu não tinha toda essa gentileza que eu tenho com ele hoje. É igual meu esposo, ele é mais gentil do que eu. E aí tem mulher que fala, mas meu marido é grosseiro. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu tivesse um marido grosseiro, eu conseguiria trabalhá-lo e moldá-lo. Porque o meu marido fez isso comigo. Então é possível. Por isso que eu falo que uma mulher sozinha, ela pode restaurar um casamento? Pode. É sempre aquilo, o que eu preciso fazer, qual é o meu comportamento para despertar o que eu quero no outro. É proporcionar um ambiente Não é? favorável para que o outro Eu quero que mude. meu marido seja mais tranquilo, mais calmo, que me elogie. Então, qual que é o meu comportamento diante disso para meu marido começar a me elogiar? Humildade. Humildade. Amor, Pedir. amor, como que eu estou hoje? Gostou dessa roupa? Aham. É isso, gente. Eu faço isso. Aham. Quando eu faço maquiagem no closet, aí eu tô lá de calcinha, porque dá um calor da pega, né? Secar cabelo. E aí ele passa pra ir ao banheiro, e ele passava e nem olhava. E eu ficava esperando ele olhar. Fala, poxa, gente, ficava eu tô triste. aqui. Aí eu entendi, falei assim, marido, volta aqui. Precisa Você tá dar um proibido sinal. de passar perto de mim e não vir aqui me dar um cheiro, me dar uma apertada, né? Aí ele ri, porque assim, tem que trazer isso de forma leve. Não é cobrando. Não cobrando. Olha, eu estou aqui, reforços você nem está me positivos. olhando, poxa vida. Isso faz ao contrário, né? São reforços positivos. Gravaram, gente? Reforços positivos. O que ele faz de bom, você ressalta. O que ele faz de ruim, você conversa. Você fala, precisa falar também. Na hora certa, no lugar certo, do jeito certo. Pronto. Vai vir as irritadinhas, as pincher raivosas, falando pra gente assim, mas de novo você tá falando isso, só eu que tenho que mudar, só eu que tenho que fazer. Estamos falando com mulheres. Sim, não tô, se eu tô falando com um homem, também vou chamar Exatamente. a responsabilidade dele. Mas pense assim, mulher, você tá se transformando pra você mesma. Porque a única coisa que você leva dessa vida é quem você é.
Exatamente. Então, quando você aprende a lidar com teu marido, com teu filho, com os teus colaboradores, com as pessoas do teu trabalho, você está construindo virtudes em você. Então, para que eu vou reconstruir meu relacionamento? Para que eu vou me dar bem com os meus filhos? Para aprender humildade, paciência, fé, empatia, compaixão. Pra vida. Perdão, para a vida. Para lidar com os momentos Para você conseguir difíceis. conversar com o outro, você precisa ter humildade, você precisa ter empatia. E isso é para você. Exatamente. É para você, é seu. Então, a autorresponsabilidade é o que transforma a gente. A autorresponsabilidade é o segredo de tudo, inclusive na educação, gente. Nós estamos ali criando, né? Pessoas, futuros adultos. Se a gente entender isso e mudar isso em nós vamos criar uma geração de seres humanos muito mais fortes. E inteligência emocional é tudo. E tudo isso que a gente está falando é de o relacionamento com emocional. o marido não difere muito do relacionamento com os filhos e do relacionamento com qualquer outra pessoa. Então, aprender a se relacionar é para a vida, realmente. Exatamente. Tem que tratar seus filhos com respeito. Eles são como se fossem adultos em corpinho de criança. Né? A gente precisa também pedir desculpa pro filho. Filho, desculpa, não deveria ter feito isso. Exatamente. Filho, olha que legal, parabéns, você consegue. Filho, olha, realmente isso aqui, né, não dá para você fazer, mas tá tudo bem, você tem outras habilidades. É bom isso, a gente falar e tocar nesse assunto, porque assim, talvez você que tá aí nos assistindo não foi criada assim. Você não aprendeu a ser assim. Você veio de uma família com uma crença diferente, com uma mãe diferente. Sua mãe já foi diferente da sua avó. Ela já evoluiu em alguma coisa. Você já evoluiu da sua mãe em alguma coisa. Então, a gente herda alguns comportamentos e algumas crenças ruins que vêm lá de trás, da nossa bisavó, avó, nossa mãe. Mas que tal agora você quebrar esse ciclo? Talvez a sua mãe trabalhou muito e não teve tempo de dar, de fato, uma atenção real para os seus filhos. Sentar, conversar, abraçar, olhar nos olhos, pedir desculpa, educar, mas estar ali presente. Talvez você está indo pelo mesmo caminho. E como que aprende a fazer isso, Thalita? Aí eu ia chegar nisso. Mas como que eu vou fazer isso? Do nada, sozinha? Não, né, Andréia? Quem Precisamos tá aqui de ajuda. assistindo esse podcast já está fazendo isso. Porque a gente precisa estudar para ser mãe, para ser esposa, para ser profissional. Você se qualifica para ter uma profissão. Você não vai se qualificar para cuidar dos seus filhos. Precisa estudar. Exatamente. Eu nunca gostei de escola, gente. Né? Dislexia, TDAH, eu tenho uma porção de coisa aí, né, que não foi diagnosticado na infância. Sofri pra caramba, reprovei 3 anos na escola. Mas sou muito inteligente. Faculdade de Direito, eu fui a primeira aluna. Eu estudo pra caramba aquilo que me interessa. Isso que o desenvolvimento humano sempre me interessou muito. E é estudar, a gente precisa estudar. Eu estudei para ser mãe antes de eu casar. E eu só fui ter filhos depois de 7 anos casada. Bastante. E eu já estudava para ser mãe. Eu ganhei um livro do meu marido, chama Larousse para os Pais. Era um livro grosso, assim, eu já estudava. E aí eu tenho um filhinho, né? O meu mais velho, ele tem TDAH. Foi um horror para eu conseguir me ajustar achando que isso é falta de educação, não consigo educar meu filho. A culpa é minha, mas eu já tinha lido um monte de livro. Gente, como é que eu faço? Assistia Super Nanny. Estudava. Nossa, quem não lembra da Super Nanny? Estudava, também tudo que eu aplicava não dava certo. Eu falei, o menino é ineducável. Depois eu fui entender que era uma questão médica, né? Então o médico precisou entrar ali, psicólogo, e hoje ele é maravilhoso. E hoje em dia tá tão mais fácil o acesso à informação, né? Acho que muito. Pegando o gancho da autorresponsabilidade, ao invés de você estar na internet se conectando ou assistindo pessoas que estão reclamando do assunto, do que você está passando, ou só reclamando, por que não seguir e se conectar com pessoas que estão ali buscando resolver? Vai atrás da sua turma, né? Pelo amor de Deus. André, resolve o problema. Eu tenho mais de 60 lives no meu canal. Mais de 60 horas de conhecimento. Gratuito. A gente vai deixar aqui canal do André, Instagram, para vocês seguirem, para vocês se informarem, porque o intuito do Entre Mães é justamente isso. Não é aquele bando de mulherada que se reúne para falar mal de nada, para reclamar o tempo todo. Não, é para, de fato,
Olha, eu estou assim, eu estou triste, eu estou xoxa capenga, como eu digo. Mas o que a gente faz para resolver? Qual é o caminho? Como eu consigo mudar, dar a volta por cima? Isso é muito importante, né? A Andréia vai depois finalizar nos ensinando, né, por favor, e dando umas dicas práticas. Mas eu quero que antes você fale, eu tenho percebido um movimento da mulherada, que é o que aconteceu comigo também, de estar tendo essa volta para casa. A volta para casa, entenda, eu não quero dizer que você está abandonando o seu emprego. Não é isso. Mas é ter um cuidado melhor com a família, que é o que você tem mesmo, trabalhando. Cuidado melhor com o relacionamento, com o marido, com os filhos, de falar, poxa, mas é gostoso sim ser mãe. Poxa, mas é gostoso sim eu cuidar da minha casa. Estão enxergando talvez mais valor nisso, porque nós viemos da onda do quê? Do empoderamento feminino. Eu peguei o ápice desse empoderamento feminino, 17, 18 anos. Eu vou trabalhar, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem, eu vou ganhar meu dinheiro. Tanana. Eu era um trator. Eu era esse trator. Eu não deixava meu marido decidir nada. E, sei lá, Jesus, o Espírito Santo e as influências foram me moldando. Conhecimento, que eu fiz também muito curso de autoconhecimento para entender realmente o que eu queria, né? Não o que era mostrado somente. Porque talvez o que é mostrado hoje na sua realidade é isso. Mas você vai descobrindo ao longo do caminho que não é só isso, que você pode ter uma harmonia entre esses papéis. E hoje está se falando mais disso, dessa volta do olhar da mulher para o feminino, para casa. Como que você tem percebido isso, Andréia? Tá na hora já, né? Mais de 2000 anos após Cristo, a gente precisa entender que, vamos lá, a gente mora numa dimensão dual, planeta Terra, dimensão dual. Preto, branco, alto, baixo, quente, frio, são polaridades, feminino, masculino, dia, noite. Então, existia o momento lá do patriarcado, onde o homem fazia tudo, ele resolvia tudo e a mulher ficava em casa, submissa, sofrendo. Depois, a gente foi para o movimento feminista. E agora? Teoria mista, gente. A teoria mista sempre ganha. Caminho do meio. Por isso que eu gosto dessa palavra. Equilíbrio. Tenta vir ali para o meio. A gente consegue o equilíbrio vindo para o meio. Mas existe esse meio? Não existe. Não existe o equilíbrio sem o desequilíbrio também. Então, é se desequilibrando, é batendo nas polaridades que a gente encontra o caminho do meio, que também pode ser entendido como o caminho do coração. O coração no meio do nosso corpo. Ele é o caminho do meio. Então, o que você gosta, mulher, o que você quer para a tua vida? E eu tenho percebido, sim, esse movimento por conta de que é uma evolução natural da nossa espécie. Sim. Né? Estamos aqui nesse planeta para evoluir. Então, tem tido esse movimento, mas ainda com essa sensação de culpa. Sim. Ai, devia estar lá, ai, devia estar aqui. Não, você devia estar um pouco em cada lugar, de acordo com a tua capacidade de estar em cada lugar desse. Exatamente. Com realmente ali, o quanto eu posso ser mãe. Eu vou olhar para a Thalita como mãe, mas não dá. Não dá, imagina aquelas comidinhas bonitinhas, que ela coloca no pratinho, coloridinho. Meus filhos, eles comem bolacha recheada, gente. Comem. Eles não comem brócolis, não comem essas coisas, não dá. Né? Eu não consigo, não tem como eu ser essa mãe. Mas eu tenho outras qualidades como mãe. Exatamente, que a Thalita não tem. Porque isso que a André vê hoje já era da Thalita. Lá atrás, a Thalita já vivia assim, de arrumar a mesa posta, de fazer bonitinho, de comer saudável. Só que me inspira pra caramba. Não inspira? Inspira. A gente tem que aprender a pegar ali o bom de cada um e adaptar pra nossa realidade. Exatamente. Né? Eu adoro ver a calmaria, a plenitude da Andréia, a forma como ela resolve as coisas. Porque eu confesso, vocês olham pra mim, às vezes vocês falam, você é tão calma. Não, gente, eu não sou nada calma. Deve transparecer em algum momento aí, mas não, eu sou mais exatamente nervosa. assim na minha casa. E eu olho exatamente e falo, nossa, gente, olha como que, né, ela não grita. Ela não grita. Pois é, eu queria falar sobre isso. Você grita? Posso falar sobre isso? Eu gritava muito, mas muito. E eu já tinha muito conhecimento de como cuidar do filho, porque eu estudava muito isso, né? E eu queria transmitir esse conhecimento, aquilo já estava cheio em mim. E eu falei, eu vou para a rede social, já trabalhava como infoprodutora, eu vou para a rede social falar sobre maternidade. Sempre quis. E aí vinha uma voz assim internamente, falava assim, com que capacidade você grita com os seus filhos? Você grita com eles, não dá. Falei, então tá, a partir de hoje eu não grito mais. E aí eu peguei um quebra-cabeça de 120 peças e dei para mim 130 dias. Em 130 dias eu preciso montar esse quebra-cabeça. Todos os dias que eu não gritar, vou pôr uma pecinha.
E foi assim que E eu foi corrigi e eu conseguindo? nunca mais gritei. Não tem esse negócio de gritar. Ontem, inclusive, uma pessoa que mora próximo da minha casa estava gritando com os filhos e eu ouço isso direto e aquilo me incomoda. A gente não pode ser omisso, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali. Sim. Eu saí da minha casa, eu fui lá, tem um portão assim, falei, moça, você precisa de ajuda? Não adianta eu chegar brigando, né? Você precisa de ajuda? Não, eu tô ensinando eles a respeitar os pais, tá? Eu sou terapeuta, você quer que eu converse também com seus filhos? Você precisa de uma ajuda? Olha, eu moro ali. Se você precisar, a gente conversa, eu ouço você brigar com eles, né? Isso me deixa muito triste. Como eu posso te ajudar? Silenciou. Você foi Foi a corajosa? segunda vez que eu fui, tá? Na é? terceira vai ter que ser denúncia. Porque Que é aí já muito não- assim, é fora do normal e tal. Mas são gritos, e eu era essa mãe que gritava. E curou, gente. Dá pra curar? Dá. Basta Às vezes é com precisa conhecimento, querer às vezes é ajuda. determinação. Exatamente. Eu venho de família que grita. Italianada. Nossa, gente, todo mundo fala muito alto, grita muito. Eu casei com um japonês. Nossa, Então, fala baixinho, né? no começo, meu marido falava assim, não grita. Eu falo, mas eu não estou gritando, eu estou conversando. Ele fala, não, você está gritando. Eu falo, e às vezes quando ele tá lá na casa da minha mãe, de todo mundo fala, você tá vendo como que é? Só que hoje, olha a percepção. Quando eu tô na casa da minha mãe, tem muita gente reunida e todo mundo falando muito alto e tal, eu falo, ai, não tô aguentando esse barulho. Porque eu saí daquele ambiente de muito agito e tal. E eu estou nessa fase, confesso, de também parar. Eu não grito tanto, mas sim tem alguns momentos que eu tô lá, Benício, Júlia, para com isso. Eu falo, não, eu vou parar com isso. E assim, eu estou orgulhosa de mim, porque eu tenho melhorado muito. E é isso, Faz o maternidade. desafio do quebra-cabeça. Eu vou fazer. Maternidade não é só instinto. Porque o nosso instinto, às vezes, ele vai para um caminho que a gente não quer. Então, é conhecimento, é estudo, dedicação, é desafio o tempo inteiro, não é? E esse quebra-cabeça era um quebra-cabeça da Santa Ceia. Olha só que lindo. E falando desse desafio, estudo, determinação, vamos dar aqui algumas dicas para essa mulher que está em casa, que talvez está no automático e não sabe que está agindo assim, dessa forma, que a vida dela deve estar mais bagunçada, que ela não está tendo tempo, que ela não está se priorizando. Eu não vou nem falar priorizando para uma mãe, porque hoje eu entendo que talvez a mãe não vai ser prioridade por algum tempo, mas ela não está se olhando, minimamente se olhando, minimamente se cuidando, minimamente valorizando quem ela é. Você é como um sol. Você é o miolinho desse sol. Você acorda todos os dias e manda os seus raiozinhos para casa, para o marido, para o filho, para o trabalho, para sua família, mãe, pai. Mas e aí, quem alimenta esse sol? Canalzinho. E aí? Como que a gente Somos faz? canais. O amor, para mim, é uma substância sagrada. A gente não produz amor. O amor passa por dentro da gente e a gente transmite. Só que quando a gente recebe esse amor e transmite, quem é inundado primeiro? Nós. Então a gente é limpo. Só que se tiver lá, né, dentro do nosso canal, raiva, mágoa, inveja, isso tudo é obstrução desse canal. A gente precisa se limpar, entregar, e conforme a gente vai entregando, a gente vai se limpando com isso. Então eu acredito que a psicologia transpessoal que eu atuo, ela é espiritualista, não é religiosa, né, mas é espiritualista, no sentido de que temos um propósito maior, e o nosso propósito é aprender a amar, é entregar o amor, assim como uma flor entrega o perfume, e a flor não está se importando se alguém vai cheirá-la ou não, Entrega do mesmo jeito. assim como a árvore produz os frutos e ela não está preocupada quem vai comer ou não, a gente produz amor, independente se as pessoas vão querer receber ou não, mas a gente entrega. Então, para mim, essa canalização, ela vem de cima, né? E a dica que você falou para a mulher, como... Como que essa mulher tá aí em casa, perdida, tá com a vida bagunçada, não está se cuidando, tá ali como a faxineira da casa, Vou dar uma dica como a mãe, joia. o que a gente faz? Guarda essa frase, mulher. Como você é no sexo, você é na vida. Comece pelo sexo. A mulher vai se encontrar ali. A mulher é extremamente sexual. Andréia, começa como? Ao contrário do que a gente pensa, né? A gente pensa que o homem, ele é sexual. A mulher é muito sexual. Comece por isso. Tá Vai aí um tema pro nosso próximo podcast. Vai encontrando uma conexão de você com você mesmo.
O orgasmo, ele é uma permissão interna. Não tem como outra pessoa te dar prazer. É você que se permite sentir prazer. O quanto de prazer você é capaz de suportar. O quanto de prazer você tem capacidade de suportar no sexo, você também vai se abrir para a vida. O prazer de ter os filhos, o prazer de ser a dona de casa, o prazer de ser a profissional. Tudo é prazer. O nosso cérebro funciona a partir do prazer. Ele busca prazer. E aí, hoje, com as suas alunas, até estava vendo, né, que você estava falando que após o divórcio, muitas mulheres melhoram em relação sexual com o marido. Eu achei super interessante. Pois é. E é pastor, né? Não sei. Acho que alguém lá nos comentários falando que não, que... Ah, eu não sei. Aquele perfil, eu sempre olho o perfil dos haters, né, mas eu não me lembro qual é. O que acontece é que após uma traição, o casamento ele encerra com a traição. Todo casamento acaba com a traição e ele recomeça, é um recomeço. E tudo que recomeça mais quente, mais gostoso. Então acredito que tem muito a ver com isso. Com certeza. Algumas mulheres, né, eu quero ser melhor, não quero perder meu marido. No caso, não é uma sexualidade saudável, óbvio. Sim. Mas muitas delas não, elas se encontram realmente nesse prazer, nesse Perfeito. feminino, nessa conexão. Zera, né? E começa de novo. E nessa entrega, porque o orgasmo feminino ele é a partir do relaxamento, a partir da entrega. Precisa estar pronta para isso. E isso é uma habilidade que você conquista ali na cama, mas é uma habilidade, você leva para tudo na tua vida. Uma coisa que você fala no Instagram, eu acho o máximo que você fala, mulher, deixa seu marido um pouco e vai viver sua vida. Vai viver tua vida, vai cuidar de você. Conta um pouco disso. Porque é verdade, às vezes você não tá bem e você tá ali chateada, ou a casa, né, você chegou e só tá trabalhando, trabalha fora, tem que fazer comida, tem que limpar a casa, tem que cuidar de criança. Larga tudo e some. E aí você tá ali irritadíssima e a Andréia fala, e aí começa a encher o saco do marido, tá? Né? Que nós fazemos isso, nós fazemos. E você fala... Larga tudo, é ótimo deixar filhos com o marido e sair. Né? A mulher, ela precisa criar situações para os filhos ficarem com o marido. Olha, eu faço isso. Tem que criar situações. Ah, mas ele não toma iniciativa, deixa que eu faço. Ela quer fazer tudo e aí ela fala que o marido não ajuda. Não, exatamente. Crie situações. Por exemplo, eu acordo às vezes 6 horas da manhã, no sábado, e falo, tô indo pedalar. E ele vai ficar com tudo lá. E eu chego 9 horas, meio-dia. Tem hora para chegar, dependendo do pedal, 50 km, 60 km. E aí eu vou, gente, vou com a galera, vou com, né, você se inscreve aí em algum grupo de bike, você vai comprar uma bike, chega lá e fala pro vendedor, tem grupo de bike na cidade? Tem, ele vai te pôr no grupo do WhatsApp, você vai fazer um monte de conexão. Bota o tênis no pé, vai correr. Tá com raiva do marido? Vai correr. Precisa assim ter esse momento seu, né? Exato. Precisa ter a sua vida. E não é só, vou lá fazer o cabelo. E volta pra ficar casa, meia horinha, ficou meia hora fora de casa, volta e volta de novo para aquele ambiente onde você não conseguiu ainda muitas restaurar. vezes faz isso pelo outro. Faz isso para se achar bonita, né, pro outro achar bonita. E não, é para você. Precisa muito desse autoconhecimento, desse olhar pra dentro, de entender realmente o que vai te fazer bem. E ver o que a mulher gosta, né? Apesar que eu falo assim, ó, o que você gosta? Ah, eu gosto de dança. Eu falo, então não faça isso, vai pra luta. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que quebrar padrões e desenvolver novas habilidades. Nosso cérebro precisa expandir, nossa consciência precisa expandir. Eu sou do balé, mas eu vou fazer dança? Eu tô querendo voltar daqui a um tempinho. Sim. Eu vou fazer corrida, eu vou nadar, eu vou Fazer algo pedalar, diferente. vou fazer coisas diferentes, isso é importante. Se permita, né? Por favor, Beach né? tênis, tem tanta coisa diferente, legal hoje em dia. São desafios que a gente coloca. Estudo, cursos, Estudo, exatamente. qualificação profissional. E isso é olhar para você, não é só autocuidado. É isso, mulherada. Acho que ser mulher é sim um dos grandes desafios, mas também eu não trocaria pra ser homem em alguma outra vida. Eu amo ser mulher e amo ser mãe. Claro que isso tem muitos desafios. Os desafios são diários e gigantes, mas eu acredito que o maior dentre eles é manter a conexão com a gente mesmo. Acho que a conexão com os filhos é natural, acontece, vai ser forte, acredito pro resto da vida. Você com seus 19 deve ter uma conexão fortíssima, um amor fortíssimo, isso não diminui nunca, mas a gente não pode deixar adoecer o que tem entre nós, entre mães e mulheres. Acho que isso que é o principal de tudo. Perdeu isso, minha amiga, perde o fio da meada,
tudo tende a desandar. A André tá aqui com uma experiência gigante contando pra gente o quanto pode a vida ficar ruim se a gente se deixar de lado. Estou em casa, resolvi ficar em casa um tempo, não quer dizer que você vai ficar alienada da vida. Vai fazer coisas, vai fazer alguma coisa online, um curso, se conectar com pessoas que estão falando de coisas que te gerem positividade, que te gere coisa boa. Deixar a vida em movimento. Acho que esse é o segredo, não é? Sim. Vamos finalizar com uma dica, uma mensagem para essa mulherada conectada com o seu propósito? O que você pode dizer para quem está aí te assistindo? Trabalhe o sentimento de culpa dentro de você. E com humildade. Não dá para olhar aqui para mim e falar, eu vou ser essa esposa. Para olhar para a Thalita e falar, você é essa mãe. Não, quem é você? Do que você dá conta? Até onde, né, você consegue entregar? E entregue isso. Isso é equalizar. Se permita conviver com o desconforto. Tem muita mulher que, eu quero curar a minha dor. Chegam para mim com dor. Quero curar a minha dor. Não dá. A dor é o único recurso que você tem para sair de onde você está. Então, aceita a tua dor. A tua dor é um lado seu que sofre. Somos muitas dentro de nós mesmas. E a culpa faz parte de uma das versões de você mesma. Abrace essa culpa. Trabalhar essa culpa não é tirá-la de você. É falar, vem cá, culpa. Vamos juntas? Tem que ir junto com a tua dor, tem que ir junto com as tuas dificuldades. Não queira se livrar disso. Abrace isso. Vai junto. Isso é ser íntegra. E no meio disso tudo, entender qual é a sua responsabilidade. Mas você talvez só vai conseguir fazer isso com ajuda. Tá aqui a Andréia. Tá aqui o Instagram da Andréia. Vamos todo mundo lá. É um conteúdo maravilhoso e mais de 60 lives, né? No YouTube? No YouTube tem mais de 60. Gratuitas, com muita informação para tirar você de onde você está e colocar você num lugar muito melhor e muito mais leve. Eu adorei nossa conversa entre mães. Que delícia. Com certeza, estamos aqui. Você vai, através dessa conversa, ajudar a restaurar muitas famílias. Delícia. Muito Gratidão obrigada. Pelo convite, por essa participação. Eu que agradeço. É uma honra gigante Eu que estar agradeço. aqui. Muito obrigada. Até a próxima, gente.